Sim, eu só passo 10% da minha rotina executando. Porque, graças a Deus, eu construí uma equipe muito boa que me dá toda a oportunidade de não precisar estar à frente da operação em tudo. Meu trabalho, de fato, é fazer com que o que a gente desenhou de estratégia da empresa seja executado. Se você quer vender muito, se você quer construir funis, ações de venda que realmente funcionam, você não pode depender da sazonalidade do mercado. Tenho que coordenar todas as equipes, coordenar todos os squads, estar de olho em metas, rotinas, fazer com que toda a organização que a gente montou, ela aconteça. Então, como a gente testa muita coisa com o produto do Cadu, né, com tudo isso, e a gente vivencia muitas coisas, situações digital, pela quantidade de projetos que a gente toca hoje dentro da Tráfego SA, isso traz muito repertório pra gente. Então, quando a gente chega para analisar, por exemplo, o cenário comercial de clientes nossos, a gente consegue identificar logo de cara muitos gargalos. Então, toda hora a gente tem um projeto novo, toda hora a gente tem um lançamento novo, todo dia a gente abre o direct que agora vai ter 3, 4 experts que querem que a gente lance. E, às vezes, eu acerto a mosca. A gente consegue ter umas ideias mirabolantes, como criar um mastermind exclusivamente em Teresina, que esse foi das maiores sacadas que a gente teve em 2024. Como fazer um lançamento do Ronaldinho Gaúcho, uma seleção de talentos, não um curso de futebol. E como também bater o pé em algumas coisas de que, cara, a gente não vai sair do Piauí, porque aqui é muito melhor de construir uma empresa, de muito mais fácil de contratar mão de obra. Isso é o meu papel. Chama, papai! Estamos aqui com mais um episódio do nosso TSA Cast, que é TSA Cast de trás para frente, de frente para trás, certo? E hoje eu trouxe um time de peso da Tráfego SA, trouxe a galera mais braba do mercado digital, diga-se de passagem, eu vou provar para vocês nesse podcast. Estamos aqui com o meu querido Nathan Silva, diretor de projetos e head comercial da Tráfego SA. Estamos aqui com ele, o homem, a máquina, o Promax. Ângelo, CMO da Tráfego SA. E estamos aqui também com o nosso senhor dos gestores. Elmer Caneiro, CEO da Tráfego SA e sócio também. Boa! Galera, hoje a gente vai trazer um papo mais descontraído. A intenção é literalmente a gente fazer vocês entenderem um pouquinho como é que funcionam as coisas lá dentro da Tráfego SA. Então eu trouxe um time de peso, um time de ponta. Aqui eu tenho um cara que é o meu head comercial, o cara que toma de conta de tudo que é de comercial lá dentro da Tráfego SA. Tem o nosso cara de marketing, que é o cara que pensa em tudo de marketing dentro da Tráfego SA. E tem um cara de operações que olha e analisa todas as operações dentro da Tráfego SA de forma única. Então, o que eu quero fazer aqui um pouquinho é começar a brincar com os meninos, explicando como é que eles fazem o dia a dia deles lá dentro da Tráfego SA. E para vocês entenderem como é uma dinâmica simples. E eu vou pedir para eles falarem. A gente vai ter perguntas, bate-papo, falar e até contar um pouco de história, que é que a gente vive lá, para ficar uma coisa bem simples, bacana e que todo mundo se divirta. Tanto a gente se divirta fazendo aqui, como você se divirta assistindo aí. Assistindo em casa. Cara, eu sempre quis dizer esse negócio de assistindo em casa. Ó. Vou começar por ele. O nosso mais novo ou esse não, logo, né? Mas o nosso novo Joker de segundo naipe, Ângelo Deusdete, o nosso CMO. Cara, conta um pouquinho como foi que tu chegou lá na Tráfego. Essa história é bem legal. Cara, eu cheguei na Tráfego através do Instagram do Elner. Aí, eu no Roy desde sempre, né? Foi uma vizinha minha, ela seguiu o Elmer, porque cursavam direito, eu acho. E ela já tinha comentado com ela que eu tava procurando vaga de copy e tudo, mas já tava estudando copyright no tempo. E ela me encaminhou o history, né, de vaga para copywriter lá na Tráfego SA. Me encaminhou stories, eu fui lá, respondi o formulário e resta a história. Essa história. O engraçado é que quando o Ângelo chegou, a gente contratou ele pra copy, né? Porra, mas aí os meninos, não foi eu que decidi, os meninos decidiram que eu tinha que começar a produzir conteúdo para começar a fomentar mais o Instagram. Imediatamente o Ângelo era no copyright. Imediatamente ele saiu, não, tu vai virar estrategista de conteúdo. E uma coisa que foi engraçada é que a gente investiu pesado nesse nível de conhecimento do Ângelo. Primeiro, ele investiu tempo pra caramba. Eu lembro que o Ângelo ficava... Cara, ele ficava a minha sombra, que ele tava do meu lado. Conta essa história que é muito bacana. Foi quando eu entrei, na verdade,
a gente tinha SA Lançamentos. Uhum. Natan era o Cop Sênior. Natan era o Cop Sênior. E aí eu fui chamado Era pra ruim ser de o copo, hein? Cop Júnior do Puta. Natan. Os melhores, pô. Pelo amor de Deus. Natan, copo. E aí, a gente tava eu entrei pra ajudar no lançamento que tava tendo, que era no nicho de, acho que era Seu mês foi tio. PNL pra criança. PNL pra criança. Isso, papais e professores. Pais e professores, que salvam criança. E aí, cara, o projeto não deu tão bom, esse aqui se zangou. Calma, a história no primeiro projeto deu muito bom. Não, mas eu tô falando quando eu entrei, né? O projeto entrou, já entrei desandando, né? O projeto. E aí, nessa segunda edição não deu tão bom. Falou assim, não, cara, o Cadu falou, não, vou focar no meu projeto, falou, né? Vou focar no meu projeto, vamos pra cá. E aí foi justamente um momento de transição, que eu saí de pop e comecei a produzir conteúdo. Perfil do zero ali, o perfil do Cadu era pessoal. O perfil do zero, agora eu queria ver. Zero, cara, tinha zero. Quando foi a transição, né? 1.000 seguidores ali. Não tinha 1000 não, tinha uns Tinha. 100 e pouco. Tem um ponto importante. Ele tinha um Instagram com 100 e Grande. poucos mil seguidores. Mandei Tinha muita pra loja de moda, falou, sai daqui, não quero nem saber. Eu tenho que contar depois a Zero. história de como eu desisti do Insta Palavras de Moda, mas isso é tempo para outro podcast. O Ângelo, tu sentava ali do meu lado. Aí qual foi a primeira coisa que tu entendeu ali? Que eu era maluco, mas além disso, o que mais? Cara, porque tudo era muito novo, né? Eu não entendia nada de tráfego, nada de praticamente digital. Eu sabia um pouquinho de pop, né? Já tinha visto alguma coisa, já tinha visto alguns lançamentos, me inscrevia, né? Fiz um curso ou outro ali, mas de tráfego eu não entendia nada. A primeira coisa foi, tipo assim, do método ACE. Aí tu chega lá, as aulas 2, 3 horas cada uma, faz um resumo aí e começa. Aí o que acelerou o processo foi justamente ficar do teu lado. Por quê? Eu ia estudando ali o material, ficava perguntando pro Natan tudo que tinha lá, enchendo o saco dele. Aí do teu lado ali eu via tu mexendo no gerenciador. Aí se tornava mais fácil de entender, porque o método ACE não é pra quem não sabe nada, né? Não é pra quem tá querendo aprender o operacional. É pra quem já faz o operacional, já entende gerenciador, já sabe mexer na plataforma ali e vai aprender ali o tático e estratégico, né? E foi justamente esse período aí que eu comecei a aprender, ver como é que tu fazia, comecei a entender como tu pensava, não com a cabeça de fazer tráfego, mas com a cabeça de como tu se comunica, como tu transmite o teu conhecimento ali para os colaboradores, para quem estava trabalhando ali, para os alunos, para os clientes, e a partir dali começar a desenhar uma comunicação para que a gente conseguisse atrair o nosso público-alvo através do perfil, tornar o teu perfil um canal de aquisição. E detalhe, nessa época o método ACE não era um curso que a gente começava. Nem era método esse. Nem era o método Era ACE. método chama. Método Criando a chama. habilidade de atrair mais audiência. É. Tempo. 4 anos. Aprender. Foi o que aprendeu assim. Faz moleque. tempo. Agora me diz aí, como é que consegue treinar desse jeito no remoto? Não dá. Acho que é impossível fazer esse treinamento remoto, porque, tipo assim, é uma transferência de conhecimento que existe da forma com que a gente fez para ter um time sênior, para ter umas pessoas que estivessem... Porque, tipo assim, é muito importante a galera entender que eu não quis criar pessoas temporárias. Eu pensei em criar gente que, tipo assim, cara, eu vou fazer esse cara ficar aqui 1000 anos. Se essa empresa durar 1000 anos, ele viver 1000 anos, ele vai ficar 1000 anos aqui e ele vai virar sócio disso aqui ao nível de entendimento que ele vai ter do negócio. Então, é o meu pensamento e sempre foi, sempre será assim. E com o Ângelo, eu lembro demais que o Ângelo ele me convenceu a fazer a novelinha, que foi a primeira vez que a gente viralizou. 0 a 10 milhões. 0 a 10 milhões. Novelinha. A galera curtia muito. A galera... Tava muito em alta esse formato no tempo. O pessoal documentar ali dia a dia o progresso. Aí como a gente tinha um quadro, né, que com a data de abertura de cada cliente, tinha um cantinho ali, no canto inferior ali direito, para assinar. Por causa da meta, a meta era 5 milhões. Aí a gente chegava e já assinava. E aí tinha lá o quadro, tinha as datas, CPL, abertura, vendas, tudo mais e tal. E aí meio que ia metrificando ali o valor de cada cliente. E todo dia, faturei tanto com tal cliente, captei tantos leads, não sei o que. Aí a gente começou a documentar justamente isso, né? O progresso ali diário com cada cliente. Falei, cara, para criar autoridade não tem coisa melhor do que a gente mostrar os resultados que os nossos clientes estão gerando. E a gente começou a fazer ali. Foi engraçado porque, no tempo, quando eu entrei e comecei a fazer Social Media, eu editava criativo, eu escrevia copy também, que eu ajudava o Natan, e eu cuidava dos conteúdos. Aí,
quando a gente começou esse 0 a 10. Fiz o primeiro, fiz o segundo, acho que eu fiz 7 episódios. 7 episódios ou foi 7 ou foi 8, uma coisa assim. Aí entrou o Jeff. E o Jeff tinha entrado pra ser suporte ali. Aí ele entrou pra ser suporte, a gente viu ele mexendo no Photoshop, ele não gostava muito de suporte. E eu tava sobrecarregado já, porque eu editava os criativos lá no CapCut. Eu lembro que vocês chegaram pra mim e disseram, cara, a gente quer puxar o Jeff pra edição, o que é que tu acha? Aí, meu irmão, massa, ele manja. Aí, rapaz, ele que editou isso aqui. Aí eu lembro que tu me mostrou, eu disse, cara, ficou melhor do que o teu. Aí, Não, eu fiz, sei lá, 8 episódios. No nono ali, que já tinha passado pro Jeff, mostrei pra ele como é que eu fazia. No nono viralizou. Se for das cadeiras, não. Pô, deixa pra ele mesmo. Eu vou ficar só escrevendo mesmo, que pra mim é mais fácil. mano. O nono episódio foi das cadeiras, que a gente tinha mudado. A gente já faz as cadeiras pra celular, todo mundo montando ali, foi o que viralizou no TikTok. Eu lembro que no TikTok a galera perguntava muito, como é que foi pra trabalhar? Eu trabalho aí, como é que faz? Quero entrar, pô, muito massa, não sei o quê. Foi aí que começou também Os personagens. Ficar os personagens ficaram mais conhecidos. O Elmer, o Rei dos Perpétuos. Isso. Redes Perpétuos. O MMs Perpétuo investido. Recorde de perpétuo 3,5 no mês. Faturado, ou um perpétuo só. Perpétuo, verdade. Hoje é meu recorde ainda hoje. Joga muito. Os dois. Faz tempo que a gente não consegue ter um... gente, 3 anos isso aí, né? A gente já teve 7 dígitos de novo em um mês, em perpétuo, tanto investindo quanto faturando, mas a gente não teve esse recorde de faturamento no mês em perpétuo com ROAS. Com ROAS que tinha. Com ROAS que tinha, entendeu? Faturamento já teve, mas com ROAS que tinha, aí é difícil. E com o ticket que tinha hoje em dia, eu acho que é muito difícil. Direto ali, linkão, checkout. Muito difícil. Agora, tu falou de um cara que participou muito do teu processo, né? Que ele te ajudou muito, que foi o Natan. Natanzeira, nosso monstro. Conta pra gente aí como foi a tua chegada lá no tráfego. E eu lembro, é engraçado, eu conheci o Natan porque ele me emprestou um teleprompter. Essa história é muito legal. Verdade, essa história é boa. Conta aí, Natan, pra galera. Como foi que tu chegou lá na tráfego? Na verdade, a gente já tá no mercado digital já faz um tempo, né? E durante esse período a gente já lançava alguns experts e tudo mais. E eu lembro que o Elmer vai lembrar muito disso, a gente tinha um círculo de amizade muito parecido, que já tinha uma galera que era daqui de Teresina que lançava. E aí surgiu um grupo que eram os lançadores de Teresina. E a gente se reunia, de repente, ali no cafezinho e tal, pra falar de estratégia. Pô, tinha uma época que já fazia 7 dígitos na época. Então, sempre passava esse conhecimento. E aí o Cadu tava no grupo dos estrategistas do Piauí. E aí o Cadu mandou, alguém tem um teleprompter pra me emprestar? Aí eu falei, eu. E aí nessa época a gente tinha um escritório no Rio Poti e tu tava... No Diamond já. No Diamond já. É. Aí ele pegou e foi. Pós-pandemia isso aí. Recente. Não, acho que era pandemia. Era pandemia. Porque nessa época o Cadu, ele era expert no Insta pra loja de moda. E ele tava em lançamento, fazendo CPL. E meu quebrou, pô. Meu caiu, quebrou. Aí eu fazia tudo. Eu gravava, eu editava, fazia tudo. Era tudo eu. Aí só era eu e o André Luiz na época, no escritório. Isso. Era. E aí o Cadu foi lá pegar o prompt. Foi aí que eu conheci o Cadu, mas não fazia ideia, né? Na verdade, nem sabia que aqui em Teresina tinha alguém que lançava no nível que o Cadu já tava jogando, porque já tinha um Instagram acima de 100 mil seguidores. Aí o Cadu pegou e foi. Pegou lá o prompt, fez o lançamento, rolou. Enquanto ele tava tocando as coisas dele, a gente tocava nós. E o Cadu falou assim, eu tenho um grupo de mentoria aqui de tráfego, entra aí pra ficar. Eu acho que era do Remarketing Cajuína, mentoria Cajuína. E aí foi aí que a gente, o primeiro contato com o Cadu. Sei que virou, o nosso projeto, a gente finalizou, o Cadu continuou lançando, e teve um dia que o Cadu mandou mensagem pra mim. Falou assim, e aí? Ele chamou o Cadu Ney, eu cara, aí atendi. Aí ele falou assim, cara, tá fazendo o quê? Eu falei, bicho, tô em casa, tranquilo, de boa. Pô, tu não quer vir trabalhar comigo, não? Eu falei, quero, pô. Aí ele, pois vem amanhã aqui no escritório que, a gente já começa. Mas, deixa eu te dizer, eu tô precisando de mais uma pessoa. Tu não tem mais alguém pra indicar, não? Porque eram 2 pessoas no meu time. Aí eu falei, cara, tem um amigo meu aqui muito bom, inclusive faz direito. Estava no Colégio das Irmãs, o cara ponta firme. Aí falou, pois manda vir também. Desliguei o telefone e, vou pra onde agora, pô? Porque ele tinha me chamado pra ser gestor de tráfego. E até então, na operação que a gente rodava, fazia tráfego, copy, criativo, direcionava expert, editava, fazia tudo. Chamou só pra uma coisa de boa demais. E quando eu conheci o Elmer, ele fazia tráfego para negócio local. Só que eu falei, bicho, tu não quer me ajudar aqui, não?
Ele, quero, mas eu não posso te pagar, pô. Quando o projeto começa a rodar, a gente se ajeita. E aí foi aí, o Elmer colou comigo, e aí quando o Cadu me convidou, eu peguei e liguei pro Elmer. O Elmer tava em São Luís, o primeiro avião que tinha, ele pegou. Não, foi de busão, não foi não? Foi de busão. Foi eu. Fui de avião, Ah. só aquele teco-teco lá. Ah, pô, tu foi de avião e voltou de ônibus. E aí o Elmer foi pro escritório. Eu fui o primeiro, acho que na semana seguinte o Elmer chegou. Isso foi em 2020, não foi? Foi 2020. 2020, Elmer. 2020. Foi 2020. E aí foi, bom. 2020. E aí eu cheguei no escritório. Entrou o Nathaniel, o Nathan começou segunda e o Elmer começou quarta, porque ele tava vindo de São Luís. Não, acho que foi assim, sexta e sábado. Eu comecei sábado. Natan sexta. Foi isso. Foi tipo um dia depois do outro? Não foi depois. Foi? O dia que me avisou, tu foi, e aí eu vim de ônibus e cheguei lá. Pô, eu sei que quando eu cheguei pô, na sala, tinha duas mesas. Uma mesa gigante que ficava o irmão do Cadu na ponta, o Andrezinho, e na outra ponta ficava o sócio do Cadu, que era o Rafa, e na outra mesa ficava o Cadu sozinho. Só que, pô, o que mais me chamou a atenção foi a mesa que já tinha Funko e tinha uma placa de faixa preta do E a de 7 dias, tá? de 7 dígitos. Bicho, quando eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o sapo e tirar uma foto. Porque eu nunca tinha visto E a da Hot Mafia, a pretinha. isso, e a Hotmart Black, ele já tinha Pulseirinha. pulseirinha preta. E aí, pô, já acompanhava vídeo no YouTube, essas coisas. Eu já sabia que, porra, Cadê as pulseiras? Vocês não tem mais não? eu tenho aqui só. Detalhe, ó. A última placa que a gente ganhou da Hotmart, quem ficou com as pulseiras foi ele. Eu nem fiquei, ó. Boa, Eles ficaram. Esse negócio da pulseira é interessante porque antes de eu ver o chamado lá da polícia, ver o formulário, eu descobri que tinha gente aqui no Piauí que trabalhava com isso aqui pelo André. André Luiz, meu irmão? Foi, eu fui pro aniversário com o André, e o André estava comigo na mesma escola. E a gente era da mesma turma, da mesma série, só que tudo muito diferente, só que a gente sempre se falava, jogava interclasse junto e tudo mais e tal. Aí, no aniversário, na pandemia, eu já tinha comprado os livros de copo e tudo mais e tal. Encontrei com ele lá, ele tava com a pulseira black. Aí eu, caralho, pô. Que Como assim? Tá escalado. Pagou quanto no Mercado Livre? Na época, Eu fiquei irmão, louco, pô. Fiquei louco quando eu Hotmart falei, Black. "Ei, pô, como é que tu tem essa pulseira aí? Pô, isso é um dinheiro de faturamento." Ele, não, pô, eu já trabalho com isso desde quando, pô? Tipo assim, Tá fazendo, um ano né? atrás eu tava com um cara na escola, pô, e do nada. Foi. E aí, beleza, eu tirei essas fotos e tal, e o Cadu falou, não, bicho, tu sabe fazer tráfego? Não sei. Pois vai, tu vai começar a fazer tráfego. Só que, pô, existe uma disparidade, porque o Cadu já era muito bom em tráfego, tinha o André que já arrebentava também em tráfego, e tinha eu, pô, que o Elmer que tocava o tráfego do projeto, tipo, não tinha esse conhecimento todo. Daí, eu comecei, né, no caso, comecei tocando Perpétuo e tudo mais, só que quando o Elmer chegou, o Elmer já desenrolava muito mais no Perpétuo, porque, pô, ele já, na verdade, no tráfego como um todo, porque ele já tinha essas habilidades. E eu lembro até uma parada massa, que o Elmer era assim, pela noite ele estudava o curso do Sobral, e durante o dia ele aplicava o conhecimento do curso no que a gente fazia de info. Tipo, era uma parada assim, então foi enquanto tu aprendia e aplicava, né? Mas isso foi antes ou foi depois de tráfego? Antes. Foi antes. Ah, Mas porque é muito pouco. A gente fez 2 lançamentos, eu investi 3 mil cada um, entendeu? Tipo, sacou? Pô, 3 mil cada um. Aí eu cheguei lá na trapa e tipo, tinha 3 mil dia. hora. Aí já era loucura, já jogava Nesse momento que a gente tá falando agora, a gente já gastou mais de 3 mil. Inclusive, pra você se inscrever nesse podcast aqui, ó. Escreve, deixa a curtida, encaminha pra alguém que é digital, que tá começando ou que tá escalando, pra ele entender como é que funciona a cabeça da galera que tá em alta performance. Vai funcionar, viu? Pode mandar. E aí a gente tem um ponto de virada que é o quê? O Cadu ainda era expert e tinha as coisas pra rodar. Eu lembro que a gente criou ainda os 2 produtos, tinham, acho que, produtos que... Não, era o Plano de vendas engajados. engajados. PVE. Era Plano de isso. vendas engajados. E aí a gente começou a rodar o projeto do Cadu, mas como era um perpétuo, a gente ficava ajustando oferta, rodando tráfego e tudo mais. E eu que entrei para ser gestor de tráfego, comecei a tocar esses projetos. Então quase que um gestor de projetos que fazia tudo ali e ajustava tudo isso aí. E nesse meio tempo tinha o Danilo no escritório. Que o Danilo só ia meio período, que é o nosso designer, já trabalha com o Cadu há quase 15 anos, 10 anos. Sei lá quantos anos ele trabalha comigo, pô. É muito O Danilo trabalha comigo desde a época que eu trabalhava nas franquias, pô. O Danilo trabalha comigo há 15 anos, no mínimo. No mínimo. Não, minto. 15 não. 10 anos. 10 anos. Que ele começou a trabalhar na hora do recreio e depois veio comigo para as franquias. Verdade. E aí, nesse momento, uma empresa que já tocava tráfego, já jogava jogo de gente grande ali, a gente começou a tocar os projetos do Cadu antes dele virar um expert de tráfego. E eu precisava do Danilo para ser o designer e fazer as peças audiovisuais. Então, a partir dele, foi se iniciando o time de projetos. E tinha eu, como gestor de projetos, ele já não pegava mais em tráfego. Quem tocava tráfego eram os outros 2 gestores que tinha na agência, que era o Elmer e o André. E aí, a gente começou a tocar os projetos do Cadu. Até o ponto de
a gente começar a pegar outros experts, que foi quando Foi quando eu entrei, né? chegou. Que a gente fez esse lançamento de PNL para os professores. Salvo engano, a gente botou 40 ou 50 e voltou algo mais que 200 ali. E a gente, porra, se a gente tá botando isso e voltando desse jeito, com o time que a gente tem, pô, a gente vai pra galera desse jeito aqui. E aí que a gente, pô, começou a contratar. E eu achei engraçado que o Natan, eu uso essa expressão até hoje quando eu vou trocar alguém de lugar dentro da tráfego. Que ele diz assim, cara, Natan, eu vou te tirar de gestor de tráfego. E ele ficou com a cara assustado assim na hora. Eu lembro demais. Pra onde agora? Pega minhas coisas. É. Vambora, tchau, né? Peão. Voltar pra Timon. E eu disse, cara, eu vou ter que te tirar de gestão de tráfego, porque eu tô colocando o Neymar pra jogar na lateral direita. Eu lembro que até hoje eu uso essa expressão em todo mundo que eu vou mudar de lugar. Eu disse, cara, eu não posso botar o Neymar jogando na lateral direita. Eu tenho que botar o Neymar onde ele é bom. E aí eu lembro que foi uma decisão acertadíssima da gente botar o Natan pra ser o gestor de projeto, porque, cara, ele começou a gerenciar tudo. E o Natan comentou aqui um fato engraçado que foi o Elmer, né? O Elmer, ele puxou o Elmer de gaiato. Conta um pouquinho como foi essa tua entrada na Tráfico SE. Deu ROI, hein? Pô, dá. Tá devendo caralho. isso pro Natan. Indicação, ponto de indicação aí, pessoal, pra quem não usa. Meiota de salário, né? Meiota. Então, o Natan me chamou, né, pra fazer. Eu falo, cara, tenho aqui, recebi uma Mas o que é que tu fazia antes? Eu fiz. Fora a faculdade, tudo, fazer direito, queria ser militar, tinha um problema nas costas, mó treta, aí eu me desiludi com Sabe, isso. o Elmer tem 6 hérnias nas costas. 3, exagerado, 3. Me desiludi com isso, aí o cara, sempre gostei de empreendedorismo, cara, vou estudar um pouquinho sobre marketing, né? E fui pro marketing digital, pro marketing convencional. Aí, marketing digital, tipo, aprendendo ali, começa afiliado, drop, não sei o quê. Obviamente, como todos, eu peguei muito fumo. Obviamente, né? O natural. E aí, desenvolvi um pouco de tráfego, peguei tráfego para negócio local e tudo, e fiz esse trabalho com o Natan. Aí um Qual dia. que vocês trabalharam junto mesmo E antes? no Concursos públicos. Era com isso aqui em Teresina. E Aí, aí. vai. O Leonardo. Era o Léo. Obrigado, Léo. Léo Chaves. Boa, Léozão, obrigado Treinou também. meus meninos. Treinou meus meninos. Chama. Só que antes disso eu tinha feito 6 e 7 em 2019, primeiro 6 e 7. Tu? Chama, primeiro 6 e 7 de 2019, nicho mercado financeiro, especificamente trader. Caralho. Boa. Fez, acho que eu fiz meu em 2018. Foi. E aí, com isso, o Natan me chamou, falou, cara, tem um cara aqui em Teresina, Cadu Neiva e tudo, pô, tá querendo 2 pessoas na equipe, do gestor de tráfego. Eu não sei tráfego direito. Ele falou assim, eu não sei tráfego direito. Aí eu não sei se eu vou e tal, não sei o que. O cara, tu for, eu vou. Não, pois vamos. Aí foi. Aí foi no outro dia já. Ele foi no dia, depois eu fui. E aí de lá começou toda a pancadaria, né? Cheguei lá já virando noite, estudando tudo que existia, organizando coisa, organização de drive. Organizar o drive, pô. É isso rolando. Caralho, eu lembro Ou demais. bagunça. Não, eu lembro demais que era eu e o André Luiz. 2 organizados. E o Danilo, 3 organizados. Boa. 3 mentes criativas, pô. Mano, Depois tem que fazer um podcast só falando do que é o criador, o organizador e o executor. Isso é um bom tema. É um bom tema. Mas eu sou criador, eu não sou organizador. O organizador é o Elmer. Como é que eu sabia que o Elmer ia ser meu sócio? No primeiro tapa que ele chegou lá, ele já organizou o drive. Eu disse, caralho, eu lembro demais que eu abri o drive. Eu disse, caraca, mano. Quem foi que arrumou esse drive aqui? Quem foi que mexeu no drive? Aí o Natan falou, o Natan jogou. Já saiu lá. o Cadu ficava puto porque, pô, na cabeça dele tinha uma organizaçãozinha. Não, mas quando o Elmer organizou, ficou Claro, bom. pô. Quando o Elmer ficou bom. Ficou bom. O Elmer ficou bom. Na minha cabeça tava organizado, porque eu entendia tudo que tava lá. Do drive ao kick-up, viu? Porra. Drive eu tenho, cara. É verdade. Foram muitos anos aí batendo cabeça, mas De deu certo. luta. Deu bom. Muita luta. gente. E o engraçado, pra quem tá assistindo em casa, pode perceber que cada um dos meninos tem uma habilidade completamente diferente que eu não tenho. Os 3 são muito mais organizadores do que eu. Eu sou muito mais criador. E a gente até brinca, né? Depois eu falei do podcast, mas para você precisa ter pessoas dentro da equipe que são criadores, organizadores e executores, porque senão a empresa fica defasada. Que era o meu caso. Eu era uma pessoa extremamente criativa. Meu irmão que trabalhava comigo naquela época era extremamente criativo também. O Danilo, que é o nosso designer, é extremamente criativo também, mas quem é que organizava essa bagaça? E o Rafa, que é extremamente executor, que é o meu sócio, um dos meus sócios na época. E aí não tinha ninguém para organizar. E os meninos chegaram com um meio de campo de organização muito bom. É tanto que eu lembro, eu tenho pontos específicos de cada um, né?
Comecei pelo Ângelo. O Ângelo foi que chegou pra mim e disse assim, cara, eu acho que se a gente botar o Jeff pra ser editor de vídeo, vai dar muito melhor do que ser gestor de suporte. É porque desse suporte, desses projetos que a gente tava pegando esses outros lançamentos, né? E aí, como já tava dando bons, tá? Pra cá, Ou seja, o Ângelo teve a habilidade de entender uma pessoa que podia trazer, né? Então, foi bem bacana. E o Natan, eu lembro de uma situação do Natan que foi bem engraçada. O Natan perdeu um voo para um evento, tu lembra? O Arcade. Cara, eu lembro demais do Natan perder esse voo. E, mano, a cara de desespero que o Natan chegou lá no escritório. Perdi o voo, pô. E agora? Do aeroporto pro escritório, pô, fui direto. Aí eu disse, Mas por que tu perdeu? Isso eu não acho que tu tava no escritório nessa Eu época? acho que não tinha estado. Bicho, bom, não sou, a sede da Tráfego SA é aqui em Teresina, no Piauí. E a minha cidade é a cidade do lado, que é Timon, no Maranhão. E aí a gente, pra vir pra Teresina, pega uma ponte. E aí quem me trouxe foi meu tio. Quando ele pegou o sinal da ponte, bicho, as pontes de opção tava fechada. Aí, bom, atrasou tudo, bicho. Meu irmão, eu lembro a cara. E eu lembro que a cara que o Nathan fez depois que chegou lá no escritório. Sabe o que foi? Não. O Nathan, pô, pediu um voo, pô. Aí o Elmer pegou e disse assim: ei, pô, se tu tivesse me avisado, papai tinha segurado o avião, porque ele é controlador de voo. Não, O Nathan ficou mais o puto. pai do homem é controlador de voo, mas a cabeça dele é o prefeito, tá ligado? O governador. Eu tava atrasado. Olha, ele fala isso aí, então tu não usa. Eu tava de 20. Não vou usar não, viu, se precisar. Não, eu tava Tá na blacklist agora. atrasado, pô. Qual o nome do teu pai Atrasadaço. Elcio. Seu Elcio, conto com você, viu? Patrocínio dele aí. Inclusive tentou, só que a gente não foi. Então, enfim, não viajei. Resumo, não viajei, fiquei. Mas eu lembro que o Nathan não viajou, aí pelo fato. Ingrato, né, cara? Não, lembro. foi jamais. Mas, ó, essa foi uma parte boa. Eu lembro que o Nathan não viajou, e por ele não ter viajado, eu lembro que eu tava no meio da transição de, cara, largo essa merda de Insta pra loja de moda e foco só na agência ou não. E eu lembro que eu tava nesse time aí, ó. Eu tava nesse time. Já tinha acontecido o episódio que eu virei o Jiraya com a aluna. Aí o Nathan pegou e disse assim pra mim, bicho, eu tinha comentado com a Natália, né? A Natália tinha me dado um insight. E o fato do Nathan perder o voo, eu tava terminando nosso colo lá no escritório, ele ficou lá até mais tarde. Aí a gente sempre saía pra comer o espetinho. Boa. Aí a gente desceu pra comer o espetinho, aí eu peguei e abri pra ele. Ele foi a primeira pessoa, assim, da tráfego que eu abri. Cara, tô pensando em não ter mais produto e não lançar ninguém e fechar só tráfego. Aí ele olhou assim, cara, eu acho que dá bom. Porque ele era gestor de projeto, só que aí disse assim, cara, mas aí tu vai ter que ser gestor de projeto aqui dos tráfegos e tal e tal. Ele, não, dá pra fazer não sei o que, não sei o que. Eu lembro demais dessa conversa lá no espetinho, do chefe, ó, do chefe. Lá embaixo. O ducho. Arroba de graça, viu? Mas é até bom explicar por que eu larguei o Instagram. Não foi uma espécie de burnout. Eu nunca tive loja de moda, é claro isso, mas eu tinha uma inteligência muito grande de tráfego e de marketing sobre como fazer uma loja de moda bombar. E teve um episódio que uma aluna que não tinha conhecimento do que fazia estava infernizando a minha vida no WhatsApp das alunas, porque eu também fui retardado mental a ponto de botar um WhatsApp para as alunas ficarem discutindo entre elas. Um grupo ali, né? Um grupo. Era normal naquele tempo. Tudo ínfo. Tinha. Tinha grupo. E, cara, ela fez meio que um montinho. Mano, quando é o ápice e o montinho dela, porque ela não tinha cartão de crédito e não conseguiu fazer anúncio. Mentira, pô. E foi uma coisa que me desestabilizou ao extremo do Rafa chegar, eu sempre cheguei cedo no escritório, aí chegava cedo e o Rafa chegava logo em seguida. 9 e pouco da manhã, eu estava aos berros, gritando com a mulher no telefone, dizendo que ela era uma idiota, uma inconsequente, porque ela estava fazendo toda uma coisa porque ela não tinha cartão de crédito e a culpa não era minha. Chegou ao ponto que eu pedi o Pix dela, ela disse, não, mas eu não quero que você me devolva dinheiro, não, eu quero que você faça os meus anúncios, senão eu não vou fazer para a senhora, não, e eu vou devolver o dobro do dinheiro que a senhora pagou, para a senhora nunca mais aparecer na minha vida. Eu quero que eu disse assim, eu quero que a senhora se lascar.
Eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome da. Se você estiver assistindo esse podcast, E foi você, obrigado, porque você me ajudou a dedicar apenas para Tráfico SA e olha o tamanho da agência que você me ajudou a construir. Mas aí tem um ponto muito bom também durante essa transição, que tu pega e tu começa uma mentoria para gestores de tráfego. Na verdade, quem começou foi o Cia. Essa história foi muito bacana, porque o Cia Conta isso pra gente. chegou, me ligou, disse assim, Paz, tu me disse que eu tava no Mastermind do Cia já, lá no... E o Cia e o Torriani, era o Invictus. Eu lembro que eu ia, quando eu voltava, vocês ficavam malucos, e era muito bom até hoje o Honor, né? Inclusive, foi um dos maiores caras que me apoiou a criar o nosso Mastermind de Ace Vegas. Mas eu lembro que o Cia me ligou e disse assim, cara, ele tava terminando a sociedade com o Torriani, e aí ele pegou e me ligou assim, Cadu, tu tem um drive que tu treina teus gestores, não tem? Eu queria entender mais de tráfego até para direcionar os meus gestores aqui. Você me dá esse drive? Você me vende esse drive? Eu disse, não, você, pelo amor de Deus. Eu te dou esse drive. Aí eu emprestei, mandei o link do drive pro Cia. olha a aulinha lá. O Elmer já tinha organizado. Boa. E aí foi engraçado, porque quando o Cia pegou e me ligou, e disse assim, olha, se você não for vender isso aqui, eu vou. Porque eu passei anos tentando entender tráfego e nunca tinha conseguido, porque a maioria das pessoas queria explicar a parte de gerenciador. Mas você explicou a parte de forma estratégica que eu, que sou um copywriter, lógico que ele é do digital, mas eu consegui entender com clareza. Você tem que vender isso. Ele até brincou comigo. Porque se você não vender isso, eu vou. Aí eu digo, não, pô, não quero. Eu tava estafado de ser, Cansado, de ser produtor, de ser expert. Eu, não quero isso. Não, você precisa vender o curso, mas vamos vender uma mentoria. Você consegue treinar a galera. Mas, pô, se eu conseguir treinar a galera... E eu já tinha feito uma mentoria só ensinando uma estratégia de remarketing que eu fazia, que o pessoal carinhosamente do digital chamava de remarketing cajuína. Eu lembro que eu vendi essa mentoria por R$1.000 e tudo que eu apurava nessa mentoria, eu doava de cesta básica. Que foi assim que a gente começou a dinâmica da cesta básica no fim do ano. Lançando o Natal melhor. Acho. Lançando o Natal melhor, justamente. O que é que rolou? Rolou que o Cia pegou e divulgou no próprio Invictus. Olha, galera, o Cadu tá com a mentoria de tráfego. Eu já entrei. Quem quiser entrar, ele vai fazer uma condição especial pra galera do ONU. Cara, apareceu 4 caras querendo. E aí apareceu a mentoria. E a mentoria, uma coisa que a gente fazia muito bem era criar audiência. A gente criava estruturas de ter mais audiência. Então virou chama, porque era chama papai, que a gente fala até hoje, mas também de criando a habilidade de atrair mais audiência. Então ficou isso. E foi aí que a chama foi o primeiro passo para o método ACE, que a gente passou 1 ano e meio para lançar o método ACE. Depois, porque isso foi em 2021. Tu entrou em 2021, não foi? Eu entrei em maio de 2022. Em maio de 2022? Então foi exatamente quando... Finalzinho de maio. A gente só foi lançar o método ACE em 2023. E aí a gente esperou, entendeu qual era o seu melhor momento de mercado e tudo. A gente fez justamente depois do Fire, não sei se tu lembra. Foi. A gente foi pro Fire, participou do Fire. Foi final de 2022 ainda. Antes da gente foi pro Fire, que foi pro Fire eu, Natan, Elmer, tu, E André e Matheus, Esdras, Cleto e Rafa. Foi 10 pessoas. Nosso time já era um pouco grande já nessa época. E aí foi final do ano, perto da virada de ano mesmo, mas perto do Natal, que a gente fez o primeiro lançamento do método ACE. Cara, eu lembro uma parada muito massa, que a gente tava sentado todo mundo na primeira fileira de cadeiras do Fire pra assistir a palestra do Bruno Gimenez. Uhum. E aí a gente começou a conversar assim, cara, é E impressionante. o Bruno Gimenez, só para o disclaimer, na época era um dos clientes que a gente fazia lançamento todo mês, vestia múltiplos 7 dias por mês o cara lá. Tá? Fazer 2 lançamentos por mês Era com ele. absurdo, bicho. E aí a gente sentado lá. Arrebenta até hoje o Bruno. A gente sentado lá e a gente começou a pensar, porra, só que não era só o Bruno que era cliente da Tráfego que tava lá palestrando. E a gente pensou, bicho, todos os nossos clientes estão palestrando no palco. E aí, o que a gente precisa fazer pra gente estar palestrando também no palco? E aí, incrivelmente, no ano seguinte, a gente tava com 3 Palestra lá. palestras no palco. Cara. É massa. Assim. Agora, beleza, entendeu um pouco da história, inclusive da minha, como foi que a gente chegou nesse mercado digital, da agência de tráfego.
Agora eu quero puxar para hoje. Hoje, qual é o papel de vocês na Tráfego SA? E dessa vez eu vou começar pelo Elmer, explicando o que é que ele faz um pouquinho lá na Tráfego e qual é o diferencial do seu trabalho junto à Tráfego. Bom, tem o trabalho, papel de coordenar a operação, né? Então, diretor operacional, eu faço. Meu trabalho, de fato, é fazer com que o que a gente desenhou de estratégia da empresa seja executado. Bom, então, tenho que coordenar todas as equipes, coordenar todos os squads, estar de olho em metas, rotinas, fazer com que toda a organização que a gente montou, ela aconteça. Daí você toca trabalho pra caramba, porque, pô, é muita gente, e não só por conta disso, mas é porque a galera é muito boa, né? Mas é porque são muitos estímulos. Então toda hora a gente tem um projeto novo, toda hora a gente tem um lançamento novo, todo dia a gente abre o direct que agora vai ter 3, 4 experts que querem que a gente lance. Então, assim, a gente tem que passar por essa análise, né? De pega, não pega, qual projeto vale a pena agora ou não. Né? Então tudo isso aí é o que traz no meu dia a dia, essa decisão de, pô, a gente joga pra cá, faz ali, como organizar, como processualizar, como otimizar um processo já criado, né? Como fazer a equipe trabalhar melhor, mais rápido. Então, assim, é um ganho de eficiência, digamos assim. E, Elmer, o que é que tu faz no teu dia a dia que quem tá assistindo a gente pode usar no dia a dia dele para tornar mais eficiente o projeto dele de infoproduto ou o projeto dele digital? Vou trazer como organização, tá? Um aspecto organizacional. Eu vou trazer 2, na verdade. Primeiro, planejamento semanal, tá? Isso é uma coisa boba, cara, mas muito boba que ninguém faz impressionantemente e, assim, gera um resultado absurdo. Porque, como a gente trabalha no digital, a gente tá suscetível a múltiplos estímulos o tempo todo. Então, toda hora tem uma coisa para fazer. Se tu parar para esperar um dia que tu não tiver nada para fazer, tu vai morrer. E não acaba. Não tem. Literalmente. Entendeu? Não tem, cara. Porque, porra... Ah, eu vou fazer isso quando tiver mais livre. Quando eu vou ali fazer um exame, Faço fazer daqui mesmo. a pouco. Não, vou ali, faço daqui a pouco. Não faz. Esquece. Não faz, né? Então, planejamento semanal, ele é importante pra caramba pra tu fazer, pra tu colocar isso numa ótica de uma semana. Então, tu se observa como membro da equipe e tu observa teu trabalho como sprint. Então, porra, eu tenho 7 dias pra eu concluir essas tarefas. Então, todo domingo eu faço isso, eu recomendo todo o time fazer. A gente vai lá e monta, pô, segunda-feira à tarde eu vou gravar criativo. Na terça-feira de manhã eu vou dar atendimento total pros alunos, então eu faço um papel mais de CS, né? Então, porra, apesar de tu, por exemplo, enquanto CEO e expert ter esses 2 papéis, tu tem outros papéis. Como expert, tu tem papel de marketing, papel de gravar criativo, de gravar VSL, de fazer lançamento, de pensar em copy, para essas ideias, né? Como expert, tu também tem o papel em CS, entregar, etc, etc, etc. Também tem papel como comercial, em otimizar venda, em melhorar o script comercial, tudo isso. Então tem vários papéis de desempenho. Tu colocar isso tudo numa ótica e pensar assim, pô, em cada uma desses aqui, o que eu tenho que fazer semana a semana? Quais são as tarefas prioritárias? E jogar isso aqui Deadline mesmo. Pô, isso aí é excelente. E a última coisa, que parece bobo, mas a galera também não faz, a gente acaba não fazendo, uma hora ou outra, que é dar um respiro na tua agenda. Então, porra, sempre deixa 1 ou 2 horas ali livre, porque vai aparecer merda. É classe, mas batata, vai aparecer. Entendeu? Vai Sempre aparecer. aparece aquela reunião assim de emergência. Rapaz, tu consegue? Por exemplo, como é que é a nossa segunda-feira? Segunda-feira é o Dia Nacional das Merdas. Tudo que dá errado acontece na segunda-feira. Então, segunda-feira a gente não tem nada Na definitivamente marcado na agenda. Nem Muito entrega, nem mentoria, nem reunião de atendimento a cliente, nada. Só para resolver pepino. Isso. Esse seria um dos pontos aí pra galera. É coisa besta, cara, mas, pô, pode aplicar que vai dar bom. Sem dúvida. Natazeira, qual é a tua função hoje lá na Tráfego? O que é que você faz? E. Primeiro começa por isso, vai. Cara, hoje a gente está à frente do time comercial, da parte de produtos Cadunaver, que eu gosto sempre de falar que é uma parte da Tráfego essa educação, onde a gente ensina o que a gente faz, mas também a gente faz o que a gente ensina. E dentro dessa função a gente vai cuidar basicamente de novos clientes, de clientes antigos e dos clientes que, pô, estão ali com a gente mais no longo prazo, né? E aí, hoje a gente também enfrenta um desafio um pouco maior, que é treinar pessoas. Em conversa com o Elmer, você fala que a gente precisa colocar pessoas no nosso lugar. Né? Eu acho que desde o início da Tráfego SA a gente vem fazendo isso, treinando pessoas para darem vida longa para nossas funções, ao passo que a gente vai crescendo. E aí hoje a gente vem fazendo isso. Eu acho que ao contrário, por exemplo, desses perfis que tu sempre traz pra gente, né? O organizador, o executor e o criador. Eu acho que eu sou um executor mais que organizador. Eu tiro pelo anjo que ele é mais planejador, organizador
e talvez executor, eu sou mais executor e depois organizador. Para mim é o primeiro ali o progresso, Depois a ordem. primeiro o progresso e depois a ordem. Então, ao passo que eu vou fazendo, eu vou executando, eu vou organizando. Então, isso vem para dentro dos meus processos comerciais, para dentro dos meus scripts. Então, ao passo que eu vou fazendo, eu vou ajustando e eu vou organizando isso. Preciso me tornar cada vez mais organizador para poder deixar para a gente pensar no longo prazo. Acho que o jogo do longo prazo a gente faz isso aí, mas em regra a gente vai pensando em caixa para a empresa hoje em dia. Então é literalmente venda, estruturar processos cada vez mais, organizar esses processos para as pessoas que estão chegando agora para compor nosso time comercial, para que elas possam meio que aprender sozinhas, mas que com o cerne da Tráfego SA, com a nossa essência. E aí, dentro do nosso time, pela manhã a gente sempre busca se organizar, né? A gente busca se organizar em relação às nossas tarefas, mas no fim da semana, que é todo sábado, a gente se organiza para a semana seguinte. Já deixa a casa pronta para a próxima semana. Porque sem isso, no time comercial, a gente meio que fica sem norte, até pelas demandas que a gente tem diariamente. Então, de repente, a gente estruturou algum ponto com o nosso time logo pela manhã, a chave vira muito rápido para resolver, de repente, um problema com algum cliente que a gente já vendeu, alguma coisa assim. Então, a gente meio que vai apertando os parafusos com o carro andando ali, trocando pneu com o carro andando. Então, a gente se preocupa... Uma das coisas que eu acho massa é que a gente implantou isso no projeto Cadu Neiva e tende a funcionar. E o que é que a gente está fazendo agora? A gente está replicando em alguns projetos que a gente é parceiro quando a gente diz, que a gente é sócio do projeto mesmo, a parte de o Natan ser o hunter do comercial de um cliente, entendeu? De um cliente da Tráfego SA. Porque o Natan, ele olha os pontos de furo do comercial daquela pessoa e faz o trabalho de hunter. A mesma estrutura que a gente usa no gestor de tráfego, a gente usa no trabalho do comercial também. E o Natan, ele não é o head, nem o estrategista do comercial lá do cliente, porque geralmente é o cliente. Mas é o Natan que está fazendo esse trabalho de hunter mesmo. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa nova função que foi te implantado nesses dias e que tu tá desenvolvendo. Diga-se de passagem, o pessoal tá gostando. Boa, isso é muito massa, porque dentro do processo comercial como um todo, o que a gente vem fazendo aqui, eu falo que os problemas, eles se repetem, né? Só que as soluções, elas são diferentes dentro do contexto que a gente vem trazendo. Então, como a gente testa muita coisa com o produto do Cadu, né? Com tudo isso, e a gente vivencia muitas coisas, situações digital, pela quantidade de projetos que a gente toca hoje dentro da Tráfego SA, isso traz muito repertório pra gente. Então, quando a gente chega para analisar, por exemplo, o cenário comercial de clientes nossos, a gente consegue identificar logo de cara muitos gargalos. Então, bom, a gente não vai inventar a roda e trazer algo literalmente novo, ultra revolucionário, mas a gente vai apertando pequenos parafusos ali para que a engrenagem, como tudo, ela consiga rodar. E aí, por exemplo, uma das últimas ações que a gente fez foi de um projeto gigante que a gente está tocando. Eu comecei pela pesquisa de qualificação, que é o ponto de partida para o time comercial começar a agir. Então, eu iniciei eu identifiquei logo de cara que a pesquisa de qualificação ela não era tão qualificatória assim. E a gente começou a apertar esses parafusos a partir daí, para a gente entender quais que são as necessidades e as dores reais do cliente, para que a gente consiga trazer o produto, porque quem não quer comprar, não vai comprar. Então, a gente precisa entender o cenário ideal para o cliente ali e oferecer uma solução que vá se encaixar nisso. E aí, a partir da pesquisa que a gente começa a ter esse norte para começar a direcionar o cliente. E um ponto interessante também, acho que o Elmer até concorda comigo, porque a gente sentia às vezes a necessidade a gente estava fazendo um bom trabalho de tráfego, estava estruturando, mas o que é que faltava? Pô, o cara não alinha o comercial, o cara não tem uma estrutura comercial bacana. Não adianta nada de dar demanda pro cara. E aí o que é que a gente, cara, pô, tem um Natan aqui voando, fazendo uma nota de faturamento pra gente por mês, mantendo um time, treinando um time. Por que a gente não começa a botar o Natan para analisar a parte comercial desses caras e direcionar eles do que é que eles podem evoluir? E, cara, acho que foi super acertado. Acho que tanto pela capacidade do Natan, tanto também pela necessidade de mercado. E, inclusive, esse momento é um momento merchan. Pra você ter noção, além do Elmer, do Cadu e do Natan, tem o Ângelo também, que tudo isso você encontra, você sabe onde, né? Programa de acompanhamento Tráfego SA, a gente vai deixar o link aqui embaixo, para se você for uma pessoa que fatura mais de 50 mil reais no digital, esse programa de acompanhamento é para você, tá? O único programa de acompanhamento individual e personalizado focado na escala de tráfego para infoprodutos. Fica a descrição.
E viu que não é só tráfico, né? Tem esses animaizinhos aqui pra Mas, te avisar. só puxando um ponto aqui, Cadu, é importante pra caramba tu falar isso aí, porque é só o que a gente recebe. É o cara que ele quer fazer aquele esforço absurdo em marketing, então ele quer melhorar o tráfego, ele quer fazer 300 criativos. Aí tu dá uma olhada e fala assim, beleza, cara, deixa eu dar uma olhadinha bem aqui como é que tá a recuperação comercial no lançamento. Aí o cara, não tem nada aqui, tem eu captei 50 mil leads, vendi pra 500 e as outras todas são perdidas. Pô, peraí, aí tu fala, atacou como? Nada. Opa, teu high ticket tá como? Não, tô fazendo venda aqui e tudo do produto de front, tô captando o MQL e o fluxo comercial tá aumenta. Pô, a gente é acostumado a entrar lá como cliente oculto, né? Entra, full, saber como é que é. Do cara mandar mensagem hoje, o cara responder 2 dias depois. Pô, chega dando na absurdo. cabeça. Oi, tem o endereço no produto. Eu vou começar. Oi? Aí não, é demais. Eu vejo que dentro do nosso processo comercial, até pra galera começar a fazer e vem de encontro isso com o que o homem tá falando, é que clientes que deixam, sei lá, compram um produto de entrada nosso de R$97, R$47, são os mesmos clientes que vão deixar R$47 mil, R$50 mil pra gente ali, sei lá, dentro de um ciclo de compra de, sei lá, 90, pô. Tem gente que comprou o Playbook e vai tá comprando Mastermind. É verdade. Que é 90k. Entendeu? Então, a gente analisando esse cenário que a gente vem fazendo dentro do... De 90 a 90, de 97 a 90. Boa. Dá até um Excelente. criativo isso aí. E aí, no longo prazo, isso se sustenta quando a gente tem um MRR muito bom dentro do nosso ecossistema. E aí que é o jogo de gente grande, que é o jogo do longo prazo. Se eu foco só na venda, só no comercial de fato, que seria a aquisição de cliente e a conversão de cara, a minha empresa vai ser uma empresa que vai viver de venda. Mas onde eu tenho uma renovação, uma ascensão de clientes, aí eu tenho uma empresa sustentável que ela não vai viver de vendas. Então, o mês que meu time comercial não tá legal, a empresa se sustenta e, quiçá, vai bater recorde. Falou quiçá, assistiu o Érico, né? Sempre. Pelo menos 7 vezes aí, velho. Vamos lançamento. Agora, falando de Érico, vamos falar também do nosso CMO, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você faz lá na Tráfego e qual é a dica que você pode dar para alguém que está no digital aí, o que é que a Tráfego usa que ela pode usar também lá. Tá. Acho que como CMO são 3 papéis principais. O primeiro é maximizar os canais de aquisição, a qualidade dos canais de aquisição, reduzir os custos de aquisição e aumentar a quantidade de geração de demanda de leads para o meu comercial. Tá? Segundo ponto é relacionado à comunicação que é utilizada, porque a comunicação ela não serve só para a gente atrair clientes, atrair leads, mas também ela tem um papel muito importante no branding, né? Em como os produtos, o expert, as marcas são vistas pelo nosso público. Isso é muito importante ali para perpetuar os canais de aquisição a médio e longo prazo. E o último ponto que eu acredito que seja dos 3 mais importantes que eu olho é também produto. Olho muito para produto, porque como eu atuo na parte do marketing, né? E eu estou sempre analisando as tendências de consumo, o que as pessoas estão comprando, o que o meu público compra, as tendências de conteúdo, quais são os temas que estão mais em alta que as pessoas estão consumindo, e as tendências de formato, né? Quais são os formatos que estão mais em alta, a gente consegue identificar muito fácil ali o que as pessoas estão consumindo, o que elas querem comprar. E a gente vende, na nossa comunicação, a gente vende ali o que a pessoa quer comprar, mas entrega o que ela precisa. Então são esses 3 pontos que eu acho que são os mais importantes dentro da minha função. E hoje, Ângelo, quando tu olha para tua função, o que é que tu pensa que, tipo assim, cara, isso que eu faço, todo mundo deveria fazer? Cara, o principal seria buscar, cara, analisar outras campanhas, analisar outros mercados e sempre fazer a engenharia reversa de como está sendo comunicado aquilo ali. Então, além de olhar para todos os nossos concorrentes, o que eles fazem, eu também olho para outras pontas de mercado e vejo sempre essa tríade. O que está sendo vendido, como isso está sendo vendido e como é que está sendo veiculada a mensagem. Porque a partir daí, você começa a ter um repertório muito grande. Você começa a entender, beleza, como que esse produto está sendo empacotado, quais funis estão sendo utilizados para vender esse produto de acordo com o nicho, de acordo com o ticket, de acordo com o público-alvo, de acordo com as dores, quais são as dores que estão sendo abordadas, quais são os benefícios que estão sendo explorados ali. E a partir desse ponto, fazendo essa engenharia reversa, dos meus concorrentes, eu consigo melhorar meu produto e ficar na frente deles. De outras pessoas, eu consigo abrir esse leque ali ter um swipe card, né, de comunicação de fato ali, saber o que está sendo utilizado, quais são os mecanismos que estão em alta
e adaptar na minha comunicação. Hoje, quando tu fala, diz assim, cara, eu tenho que fazer engenharia reversa. Essa engenharia reversa, tu disse assim, engenharia reversa de tudo, do funil, do criativo, do conteúdo, até do produto mesmo a gente faz engenharia reversa. Mas quando tu fala assim, será que não gera também aquela coisa na pessoa diz assim, eu tenho que ficar analisando o concorrente o tempo todo, eu vou fazer a mesma coisa do concorrente? Tá, Como é que tu faz puxa isso? tá, seguinte. Quando eu analiso um concorrente, a primeira coisa que eu analiso é qual é a proposta única de venda dele, qual é o grande diferencial de mercado. Por quê? Porque as pessoas, principalmente no nosso nicho, que é marketing digital, é um público que tem um nível de consciência muito alto. Então, essa pessoa já passou por várias soluções. Tem sempre a nova estratégia do momento, tem sempre o novo funil ali milagroso que vai salvar tudo, né? É o tipo de conteúdo, é o tipo de criativo, toda hora mudou alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu analiso é qual é a proposta única de valor desse cara? O que ele está colocando como diferencial de mercado no produto dele? E como que ele está convencendo essa pessoa de que o produto dele é a solução? Entendeu? Se eu entender isso aí, eu consigo, se eu sei que meu concorrente está trabalhando nesse ponto, como que eu consigo pegar esse ponto dele, mostrar que não é ele, e sim que é o ponto do meu produto, o meu grande diferencial de mercado? Ou, se, cara, esse ponto que ele está trabalhando no produto dele, eu também trabalho no meu produto até melhor. Como é que eu consigo mostrar que o meu é melhor que o dele? Entendeu? Eu não pego do meu cliente a forma como ele se comunica. Eu pego só os argumentos. Proposta Entendeu? de valor. Por quê? Porque se tratando de expert, trabalhando com expert, eu nunca posso perder a essência do meu expert os trejeitos da comunicação dele. Então, eu comunico o meu diferencial a partir da identidade e da personalidade do meu expert, que é o grande diferencial que é muito trabalhado. Então, eu acho que isso aí é o teu, acho que é o teu grande diferencial. Porque antes de ti, ninguém tinha dito pra mim que eu usava muito Chama Papai. Porque tu conseguiu analisar qual era o meu link de comunicação e transformar isso e bater nisso como uma identidade de marca. Exatamente. Porque o que acontece? Eu acredito muito que quando você trabalha com expert, a gente vende produto. Mas eu vendo mais o meu expert do que o produto. Exato. Não é só, a pessoa compra qualquer coisa que o expert... Parece que é meu produto. Ele é o meu produto principal. Só que, obviamente, eu preciso entregar algo. E esse algo, eu trago mais força ainda, analisando o que está funcionando, o que as pessoas compram, quais são os mecanismos que estão sendo utilizados ali, e construir um mecanismo aí que se sobressaia dos outros. Porque quando eu faço isso aí, se você vende só o expert e você não se preocupa com essa parte, você tem uma validade, porque seus produtos começam a ficar ruins, as pessoas começam a reclamar. Ou então, você até pode ter um grande movimento ali de massa no Instagram, mas não reflete tanto em venda. Agora, quando você trabalha essas duas pontas, cara, você usa todas as armas da bala ali pra poder matar a pessoa, não tem como. A pessoa não tem como escapar. Tu falou uma coisa aí que pra mim deu um estalo aqui na cabeça, que é captar a essência do expert e alinhar qualquer argumento de venda que seja à essência dele, à comunicação dele, né? Deixar ela personalizada. Isso é o impacto que a gente vê, bate o olho, a gente vê o que sabe que é cópia do GPT. Hoje, assim, o mercado está inundado de cópia do GPT, porque o nego pega e, cara, copia aqui, inclusive o promptzinho AIDA e... Inclusive Caduzinho. O bloco que me deram aqui é totalmente GPT, viu? Mas, cara, esse ponto é muito importante, porque o que acontece? Pegar a personalidade do expert, como é que a gente faz esse tipo? Como é que a gente pega uma pessoa comum e ele mostra para o público que ele é um grande comunicador? Simplesmente é o seguinte, toda pessoa, ela tem suas características. O que é único nesse cara? Só que não é só pegar o que é único, é pegar o que é único desse cara e conecta com o meu público-alvo. E que vende. Então você tem que ter essas duas pesquisas muito, muito estruturadas. Eu conhecer muito o meu expert, eu conhecer muito o meu público-alvo. Como que eu conheço muito o meu expert? Ficando do lado dele. Foi por isso que a gente falou que eu muito tempo ali do lado do Cadu. Sim. E como é que eu conheço meu público-alvo? O tempo todo eu vendo não só analisando a galera que comprou de mim, mas analisando, beleza, quem que ali do meu nicho tá vendendo bem, tá vendendo muito, e por que essa galera que é meu público também tá comprando desse cara. E aí eu vou melhorando. Eu lembro que um trabalho que a gente assim, né, tu fez muito no dedo, era assim que tava construindo o perfil do Cadu, era o trabalho de entrar manualmente em todos os seguidores novos e olhar o perfil da galera. Cara, eu lembro. Pô, quem é que tá chegando? O que esse cara faz? Assim, no dedo mesmo, né? Então, assim, chegava 50 seguidores no dia,
Ia lá e abria os 50 perfis e olhava. E eu acho que eu sou um dos precursores do social sério, porque fazia muito, cara, toda pessoa. Venda de high ticket, inclusive, alta. A gente rodou o fundo de aplicação pra mentoria chama, tá em alta. Dois, cara, final do ano a gente tava rodando, pô. Você aprendeu. Se entrar no perfil do Cadu ali, vai ver que tem post lá levando pra aplicação, cara. Existe, né? Comente chat. No Lentado nem tinha um chat no tempo, a gente nem Sei não. foi, mas a gente já fez depois, inclusive. Mas, um ponto que a gente quer, só para finalizar aqui meu raciocínio, é o seguinte: eu entendo o meu público-alvo, eu entendo o meu expert, eu tenho essas duas pontos e eu pego exclusivamente os pontos da personalidade do meu expert e conecto com o meu público. De fazer o meu público achar assim, pô, esse cara é massa, esse cara é legal, esse cara entende o que eu tô passando. E aí você começa a martelar na comunicação. Aí você começa a construir uma personalidade de marca, você começa a construir o brand do expert de fato. E quando você alinha isso, você pega o conteúdo técnico e você alinha isso com essa personalidade, aí o perfil cresce. Aí as pessoas elas não chegam ali por um conteúdo técnico, porque nem você falou. Eu tenho certeza que não tem 130 mil gestores de tráfego. Eu não tenho certeza. Cara, eu que fiz interessante. Por exemplo, hoje você vê, hoje tem GPT, tudo mais. Hoje é muito fácil. Você pega o post, colocar ali, pegar a transcrição, você faz o mesmo roteiro e olhar, só que não tem personalidade. Então o que é que acontece? Tem muita gente que até cresce perfil, ganha audiência, mas essa audiência não compra. Por quê? Porque é mais do mesmo. A pessoa gosta daquela diquinha, gosta daquele conteúdo ali, só que não tem personalidade. Não tem por que comprar o produto desse cara, porque não tem diferencial. Nem de personalidade e nem de mecanismo. É o fenômeno do falso público quente. Tu olha lá, o Instagram do cara com 1 milhão de seguidores, tu olha o Reels com 3 mil views. Acontece demais, cara. A Top dessa Experience chegou 2 mil corações pra mim, e eles mostraram, cara, a gente trabalha exclusivamente com nutricionistas. Inclusive, tem uma mentorada nossa que passou por isso também. Uhum. E aí, perfil grande, cara. 50, outros 70, outros 100 mil seguidores. Se tu ver os conteúdos lá, engajamento altíssimo, cara. Só que tu vai ver o conteúdo, ele é sem sal. É a mesma coisa pra todo mundo. É o tipo de conteúdo que ele viraliza, mas não constrói marca. E aí, não tem como vender aquilo ali, porque o público são nichos ali que já são big nichos, né? O público já é altamente dessensibilizado. Já é sofisticado o mercado ali, né? Já. E aí, tipo assim, cara, beleza, eu gostei do teu conteúdo, é legal, a introdução de dica é legal. Eu gosto desse tipo de conteúdo, não dá pra pensar do tipo de conteúdo. Por que eu vou comprar de ti? Você tem fulano ali que tem mais seguidor que te paga, tem bem a mesma coisa. Isso é engraçado, cara. Porque, por exemplo, tu olha o mercado fit, tu foi falar isso aí agora, né? Tu olha o mercado fit, tu vê muita gente falando a mesma coisa. Exato. Só que todos eles estão em alta de acordo com o nível. Exemplo, não sei se tu conhece, eu tava vendo um vídeo dele recente, aquele Lincoln Almeida. É um nutricionista que ele é tudo serião. Então, assim, ele faz umas piadas bem sarcásticas, mas ele é tudo sério. Uhum. Aí tu pega o Guto Galamba, já é um outro perfil. Bom. Aí tu pega, por exemplo, enfim, tem várias pessoas do mesmo nicho que a pessoa, ela encaixa melhor com a personalidade do outro, né? Ela fala assim, pô, eu me encaixei contigo, eu me dei bem contigo, então o que tu quiser vender... Exato. E isso aí é um ponto muito importante, porque o Ângelo vem trazendo a experiência dele sobre estratégia de marketing e aquisição. Mas fala um pouquinho também pra gente como tu pensa na construção de produto, que é justamente a monetização dessa base que tá chegando ali pro teu expert. Cara, pois é. Primeiro passo, por exemplo, se a pessoa não tem produto, eu não tenho o meu produto ainda, como que eu consigo construir o meu produto? E eu acredito, inclusive, que é mais importante você construir primeiro o produto, a oferta, para depois você construir a comunicação. Se você fizer o contrário, você vai ficar muito mais perdido. NPO, então. Primeira coisa, é justamente analisar as tendências. Cara, beleza, eu falo sobre qual termo, qual é o meu nicho. Meu nicho é X. Então tá, então eu vou pegar os principais redes sociais, vou pegar TikTok, eu vou pegar YouTube, eu vou pegar Instagram, eu vou pegar Reddit e procurar os temas reais lá. E eu amo Reddit. Eu não sei como é que as pessoas não usam, pô, Reddit. Reddit é melhor do que Twitter, gente. Hashtag fã do Reddit. Trend top do Twitter também serve. Mas você vai pegar o quê? Você vai ver, beleza, quais são os temas que as pessoas estão falando. Você vai procurar, você vai pegar esses temas, você pega as palavras-chave, você começa a precisar. E aí você vai buscar o que mais? Buscou os temas, você vai ver os formatos. Procura, cara, lá no TikTok, vai quais são os conteúdos que estão mais em alta. No YouTube, sempre procurar ali no último ano quais são os vídeos que estão com mais views. Dali, você já vai ter uma noção, se você trabalha com experts, você procura quais são os experts que falam disso, os experts que estão mais em alta, que estão vendendo mais, e você começa a desenhar o que eles estão fazendo. Você vê, beleza, esse tipo de conteúdo está sendo mais falado, esse tipo de tema está mais em alta, essas pessoas estão comprando mais produto, estão comprando mentoria, estão comprando recursos, estão comprando aplicativo, estão comprando sites, o que no meu nicho estão vendendo, entendeu? E aí, depois disso, eu gosto sempre de pensar
na venda do produto mais caro para ir para o mais barato. Então, por exemplo, se eu trabalho num nicho que eu consigo vender e faz parte do meu objetivo ali, vender um produto, uma high ticket, um back-end mais caro, eu primeiro desenho esse produto mais caro. Porque a partir dele aqui, eu entendendo esse meu ICP, meu público-alvo, meu perfil de cliente ideal, eu desenho quais são os caminhos que eu vou atrair esse pessoal para cá. Entendi. Entendeu? Então, você desenha a oferta do produto mais caro e a partir dali, você entendendo, esse é meu produto mais caro, esse é meu cliente ideal. O que esse cara quer, o que ele gosta, o que eu ajudo ele. Aí fica muito fácil você desenhar canal de aquisição, você desenhar funil de aquisição. Por quê? Porque se eu sei que esse cara tem essas determinadas dores aqui, beleza, eu consigo fazer um funil de isca entregando algo gratuito para esse cara, que ele resolve esse problema rápido. Eu consigo fazer um low ticket, pode ser um lançamento pago ali, a 47, pode ser um playbook, pode ser um agente de EPD treinado, enfim. Aí você consegue desenvolver esse front. E quando você entende o que está de formato alto e o que tem de tema ali, é muito fácil. Você pega o formato alto, você pega o tema, você coloca a sua personalidade, você produz conteúdo. Acabou. Eu não sei se a galera pegou que tá assistindo, mas é só para ficar claro. Por que o CMO tem que entender de produto? Porque toda a estratégia de marketing que o Cadu faz é baseada no tipo de produto que a gente está comercializando. A gente chama até das narrativas momentâneas que tem lá no meu perfil. Você pode ver, teve o Cadu Wiki, a narrativa, tudo era baseado no produto que a gente ia vender. Agora a gente está mudando para o programa de acompanhamento da Tráfego SA. Toda a narrativa, tudo vem partindo disso. Então, em vez de eu ter duas pessoas, a Tráfego SA, lembra, Joker, não sei se você assistiu outro podcast, mas Joker tem que exercer, no mínimo, duas funções. E a função do Ângelo é simples. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que pensar em produto para pensar em marketing para pensar em produto. Então, fica mais fácil. As decisões dos produtos que são feitas é mim do Ângelo. E muitas vezes o Ângelo chega, cara, eu tô querendo fazer esse produto. Eu disse, bora. Só vamos. Diga mais nada. Tem um ponto muito interessante da Cadu que eu vou trazer com um ponto que é mais fora. E é o seguinte. A Caduíque, só para todo mundo saber, eu só fiz criativo. Todo o resto foi a equipe. Não fiz mais nada. Nem pedi vendas. Cara, isso aqui é massa. Eu vou até puxar olhando pra cá. Se você quer vender muito, se você quer construir funis, ações de venda que realmente funcionam, você não pode depender da sazonalidade do mercado. Sim, e criar a sua com própria certeza. sazonalidade. Exato. Porque que acontece? A gente... Aí a gente foi gente. Tem datas festivas ali, por exemplo, Dia dos Namorados, que o varejo todo mundo vende, o comércio vende, né? Tem a Black Friday que todo mundo vende. Que são os movimentos de mercado. Só que isso, as pessoas já estão esperando. Então você vai ter muita concorrência. O que a gente fez na Cadu ali? Vamos pegar o entrada do Cadu, vamos criar uma ação de vendas por causa disso. A gente criou a nossa própria plausibilidade para justificar a nossa ação de vendas. E foi a mesma coisa que a gente fez, inclusive, na estratégia do Olavo de Carvalho. Tem uma parada massa da Caduí que a gente vai trazendo que eu acho muito foda a gente pensar na jornada do cliente. Então, o cara que comprou um produto que a gente inventou uma sazonalidade para poder fazer um pico de venda, vai ser o mesmo cara que vai vir para o evento presencial e vai comprar um produto do Ultra High Ticket que eu vou vender. Então, ele compra cada vez mais, com certeza, da gente. E esse ponto da Caduí, cara, é muito interessante porque o que a gente fez? A gente fez essas duas coisas. A gente criou a sazonalidade para poder criar ação de vendas e dentro do projeto, a gente foi desenvolvendo produto. Por quê? A gente tinha feito um lançamento muito parecido que foi na Black. Um dos cursos, o preço vitalício, o mecanismo que estava sendo muito utilizado no mercado no tempo era justamente esse negócio de vitalício. Vender vitalício. Teve gente que foi contra, a gente foi a favor e deu muito bom. Que a gente fez um rosto 10 ali, investiu 27 e botou mais 300. Só que na Caduí, se eu trouxesse de novo, por que que, primeiro, o meu público que não comprou ali não teria um argumento tão forte para poder comprar agora. E ele podia pensar assim, vou esperar a Black Friday, vai estar mais barato. E a galera que já comprou não ia ter motivo para comprar de novo. Então, o que a gente fez? O que a gente viu? Tava muito em alto IR. E a gente tinha as nossas internas, então a gente falou assim, cara, vamos desenvolver mais, vamos liberar o nosso ecossistema de inteligências artificiais que a gente está usando para poder implementar os projetos aqui, que a gente estava desenvolvendo o Caduzinho, a gente desenvolveu o Creative Lace, a gente desenvolveu esses agentes. Caduzinho Business. E a gente utilizou eles para fazer a narrativa, para fortalecer essa sazonalidade de mercado nosso para poder vender, e o produto foi tipo assim, não é nem que ele foi desenvolvido, ele foi aprimorado ali dentro, porque a gente não estava pensando em vender. Era uma coisa nossa interna que a gente estava refinando, a gente falou assim, cara, a gente vender isso aqui que a gente está usando, tá dando bom, vamos utilizar. Tanto é que um dos agentes, que foi o Creative Ace, eu utilizei ele para poder fazer todos os criativos da campanha. Provando que funciona, né? A gente teve voz mais de 10. E se Funciona quiser, de...
tá? Vamos liberar a Caduíque para quem tá aqui? Vamos sim, vamos sim. Caduíque, ó. Mesma oferta da Caduíque, tá no link aqui abaixo ou no QR Code aqui em algum lugar desse vídeo. Mas vai ficar por quanto tempo no ar? Até fim de junho, vai. Perfeito. Até fim de junho. Não, e melhor ainda. Melhor que isso. Vamos deixar pra galera que quer a Caduí, que a gente vai deixar aqui o link para entrar em contato com o nosso comercial. Ele vai entender a sua situação e ele vai te entregar lá a nossa melhor oferta. Você é quase um terapeuta ali, o time comercial. A gente vai entender um pouco mais sobre você e avançar para os próximos passos. Terapeuta, rapaz. Eu pago caro no meu terapeuta, quer dar de É graça. o time de relacionamentos, cara. Bora ajudar a galera. E deixa eu fazer uma perguntinha aqui. A gente falou aqui sobre um pouco da nossa rotina, o que é que a gente faz. E tu, Cadu Neiva? Me conta um pouco aí sobre o que é que você faz na Tráfego SA. E eu pouco passo sobre a sua 90% do rotina. tempo fazendo nada e 10% do tempo fazendo muito. Explique mais sobre, É. por favor. Filósofo, Só eu. quando 80-20. Não, mas 90, 10. Maria 90 tempo Fox. não fazendo nada. Como assim, Cadu? Não fazendo nada? Cadu, mas tu trabalha que nem um condenado. Exatamente. Como é que tu não tá fazendo nada 90% do tempo? Na cabeça do ser humano aqui, eu passo mais tempo criando e articulando novas coisas que não vão pro ar ali rápido, não. Eu passo 90% do meu tempo criando. Eu crio estratégias, eu crio novos negócios, eu crio novas estruturas, eu crio novas campanhas, eu crio novas estruturações de negócio, eu crio novos Relacionamentos. novos relacionamentos, Nossa. eu crio novas organizações internas, mexo no nosso organograma, troco os meninos de função, eu passo, penso, crio na logística de como será essa função. Então eu passo 90% do meu tempo criando. Por isso que eu digo que não é fazendo nada, mas é criando. Por quê? Ela é 10% do tempo é implantando essas novas criações ou dando aula. ou, Entregando, né? ou entregando. Então eu estou fazendo o quê? 90% do tempo eu estou criando, não é fazendo nada. É criando, como os meninos falaram. Às vezes eu crio relações, às vezes eu crio estratégias e por aí vai. Relações improváveis, né? Leilão do Neymar, Por Ronaldinho, Gaúcho, Borba Chris, essa aí. essa galera. É. O rei do rolê O aleatório. do Ronaldinho Gaúcho aprendeu comigo. E os 10% do tempo que eu passo executando, sim, eu só passo 10% da minha rotina executando. Porque, graças a Deus, eu construí uma equipe muito boa que me dá toda a oportunidade de não precisar estar à frente da operação em tudo, de estar fazendo o que eu sou melhor em fazer, de estar tirando de mim o melhor. Inclusive, foi esses caras aqui, para quem está assistindo, foi esses caras aqui que brigaram comigo e disseram assim, você tem que ser essencialista. Vocês lembram dessa conversa que a gente teve ano passado? Leio Essencialismo. O livro é muito bom. Ele é Leio. literalmente essencial, velho, a leitura desse livro. Não precisa ler, não. Vê o audiobook, o resumo, no GPT, na verdade. Seja essencialista, não é essencialista. Essencialista. E, cara, isso pra mim foi um papo muito bom que a gente teve lá em 2024 e mudou um pouco na minha filosofia. E desde então eu tenho tentado ser esse cara que passa 90% do tempo criando. Eu crio. E 10% do tempo executando. Então, hoje, meu papel na Tráfego SA é o papel de CEO. Eu tenho que... Eu brinco que eu sou um CEO, mas que olha muito para a inovação. Então, existe um comportamento meu de querer criar, de querer puxar. E isso é um motor muito bom para tráfego, porque, graças a Deus, tem uma pessoa muito boa, modéstia à parte, pensando em coisas novas, criando coisas novas. Isso faz a gente ser um diferencial de mercado, porque eu não sou o cara mais que tem que me preocupar com a operação, porque com a operação tem um Elmer olhando a operação. Eu não tenho um cara que tem que me preocupar com o marketing em si, porque o marketing vai estar funcionando, porque o Ângelo está lá. E eu também não tenho que me preocupar com o comercial, porque está lá o Natan cuidando do comercial vendendo. Então, essa tranquilidade de ter uma boa equipe, e não só nesses termos aqui que eu expliquei, mas em muitos outros termos, desde o Jeff na parte de audiovisual, desde o Matheus na parte de infra, o Thiago na parte financeira, o Manuel na parte jurídica. Eu acho que eu passei tanto tempo criando um bom time que hoje eu estou usufruindo do que eu sou bom, que é criar e
o que eu sou bom ajuda o time também, porque eu crio novas empresas, novos negócios, novos produtos, novas estratégias, e acaba que a gente evolui e consegue escalar. Então, função do Cadu Neiva ainda é 10% do tempo gerenciar, principalmente as lideranças, direcionar, fazer com que as lideranças não saiam dentro da conduta que a gente quer para a empresa, que a diretoria quer para a empresa, mas acima de tudo, eu passo 90% do meu tempo criando. E às vezes eu acerto o cu da mosca. Literalmente, a gente consegue ter umas ideias mirabolantes, como criar um mastermind exclusivamente de Teresina, que Negócio de história. esse foi um das maiores sacadas que a gente teve em 2024. Como fazer um lançamento do Ronaldinho Gaúcho, uma seleção de talentos, não um curso de futebol. E como também bater o pé em algumas coisas de que, cara, a gente não vai sair do Piauí, porque aqui é muito melhor de construir uma empresa, de muito mais fácil de contratar mão de obra. Isso é o meu papel. O meu papel é esse dentro da Tráfico SA. E eu acho que a Tráfico SA ela tem um grande diferencial para que eu consiga fazer essa função, que é o quê? Como eu já expliquei aqui, ter boas pessoas à frente de coisas, mas essas pessoas não são boas porque elas... faço questão de explicar para vocês, porque não são pessoas que chegaram aqui boas. Não chegaram. Os meninos contaram a história aqui de como chegaram, e todos chegaram. Vocês podem ver verde, com pouco conhecimento, ou tiveram que ralar pra caramba para chegar onde estão. E isso é o que me dá mais tranquilidade, de saber que quem tá ali com a gente no dia a dia são pessoas que a gente viu ser construída. Então, pensa o seguinte, na minha visão, tá? E quem discordar, o problema é seu. Mas eu confio mais na estrutura que eu vi sendo criada do zero, estruturada. Eu confio na coluna que eu vi a pessoa fazer o concreto, bater a massa, botar na forma, esperar secar no tempo certo. Então, para mim, existe uma confiança muito maior no meu time por causa disso. Hoje, para a quantidade de coisas que eu faço, era impossível a gente estar do tamanho que está, ter o crescimento que a gente tem, ter a proposta de crescimento que a gente tem para 2026 absurda, como a gente tem. E, acima de tudo, ter a confiança de que quem está lá tem o mesmo pensamento que eu, porque eu vi essas pessoas sendo construídas do zero. É o trabalho do jogo do difícil, né? Como o próprio Nathan falou. Eu confio plenamente no Elmer, confio plenamente no Nathan, no Ângelo, em todas as minhas lideranças e todo o meu time. Porque eu vejo essas pessoas sendo formadas, então existe essa... Não sei se vocês vão conseguir entender, mas essa troca de eu não consigo nem falar o nome da palavra, mas é troca de sentimento, não, é uma troca de lá ele. É uma troca de entrega. Eles me entregam a confiança e ao mesmo tempo me entregam a confiança para eu crescer mais a empresa, para eu criar mais, da mesma forma que eu entrego para eles a autonomia, a liberdade, apesar da gente pegar altos paus de brigas. Direto, sempre. Toda semana tem um ranca-rabo, tá? Esses 4 aqui a gente briga constantemente. Mas Por assim, bem, né? mas por bem, acho que todo mundo tá... Todo mundo remando pro mesmo eu fico brincando que a gente briga para fazer o que cada um acredita que é o melhor para a empresa naquele momento. Então é isso que a gente... São brigas boas, são discussões boas e seguras, que ninguém tá brigando para jogar a gente para baixo, muito pelo contrário, a gente tá todo mundo errando querendo acertar. Olhando, a gente briga mais pela forma, né? O objetivo sempre é o mesmo. Então, assim, como chegar? Aí tem caminhos, né? E um ponto engraçado, até falando sobre isso, é que, na maioria das vezes, os problemas que nós temos, eles não são problemas de confiança. Na maioria não, nunca aconteceu um problema de confiança, nunca aconteceu um problema de maturidade da pessoa fazendo a coisa errada no momento errado. Não aconteceu. O que acontece na maioria das vezes, as discussões, as desavenças que tem, é todo mundo querendo acelerar o processo para a gente chegar mais rápido onde a gente deseja. Então, isso é uma parte que me deixa muito feliz, mesmo nas discussões acaloradas, principalmente, que tem. Eu puxo muito a orelha do Elmer em relação a ele ter um entendimento maior de como é que ele está fazendo as coisas. Puxo muito a atenção do Nathan para não ser um pai
para a equipe dele e ficar aceitando qualquer coisa. E eu puxo muito a atenção do Ângelo para ele trazer mais a equipe para perto, para ter a mesma força de velocidade dele. Então, esse é o meu papel. Acho que meu papel na Tráfego SA é olhar os meus líderes e ajudar eles a performarem melhor. Ponto. Eu acho que o papel de um CEO é esse. E ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para a empresa e ver como é que eu vou fazer essa empresa crescer, criar uma coisa nova. Então, assim, uma vez eu escutei um podcast, o cara falando e eu vou parafrasear ele, que é o quê? O papel do CEO é nunca deixar o caixa da empresa vazio. Eu gosto dessa frase. Só que, na minha visão, o papel do CEO é sempre estar pensando e articulando para nunca deixar o caixa da empresa vazio. Porque o cara não pode ser ele que vai fazer o caixa da empresa estar cheio. Ele tem que ser a pessoa que está pensando e criando uma estrutura, Dando as condições. dando as condições para o time fazer. Exato. Para todo mundo desempenhar. Então, eu acho que esse é o ponto. É meu papel. Eu não faço muita coisa, não, mas faço isso tudo. Entendeu? Fechou? E, finalizando aqui, quero dizer para vocês que esse é um pouco do nosso podcast, é o que a gente está pensando em trazer cada vez mais. Eu quero que cada vez mais você conheça esses caras, porque cada vez mais a Tráfego SA Cash vai estar crescendo, vai estar trazendo conteúdo para você. Ou eu, ou um desses caras vai estar aqui gravando, trazendo um conteúdo para você, fazendo um papo bacana. E eu tenho uma missão para vocês agora, hein? Tá vendo o QR Code que tá aparecendo aqui na tela agora? Lê esse QR Code que você vai ser direcionado para um formulário justamente para você falar para a gente do que é que você quer, o tema do nosso próximo podcast. Lançamento perpétuo, funil de vendas, marketing, comercial, operação, gestão de tráfego. Eu não sei o que é que você quer, mas eu quero saber. Então, preencha esse formulário e ajuda a gente a trazer o próximo episódio do nosso Tráfego SA Cash. Chama, papai! Bora. Bora. Chama.